Bom dia a todos, meu nome é Ivan, estou aqui em São José dos Campos, em pleno mês de setembro, véspera de feriado, amanhã 7 de setembro, e me pediram para dar uma palestra sobre Jesus Cristo. Eu falei, bom, não é difícil falar sobre Jesus Cristo, temos tanta literatura sobre Cristo, filmes inclusive, mas é para falar sobre a centralidade da vida cristã, colocando Cristo no centro da vida cristã, porque se você não coloca a vida cristã em amar a Cristo, vira o quê? Um cumprimento de regrinhas, né? Rezar o terço, ler o evangelho, ler tudo espiritual. Chega uma hora que você se cansa. Como é que se fala? A pessoa fica neurótica, né? Quando ela perde o sentido das coisas, né? Então, não se pode perder o sentido das coisas, que o objetivo é amar a Cristo. Então, eu vou começar com uma história real que eu ouvi de um bispo americano, quando ele era professor no seminário. Chegou lá o cardeal, ouviu os seminaristas falarem sobre a teologia de João Paulo II, todos os ensinamentos morais do matrimônio, né? E o cardeal ouviu, porém disse, olha, tudo bem, mas se vocês, seminaristas, né, se limitarem apenas a expor a doutrina e ir embora, deixarem as pessoas sozinhas para cumprir essa exigência da moral católica, então vocês não serão padres, né? Vocês têm que estar juntos. Claro, tem que defender a fé, viver isso, mas ajudar as pessoas, né? Então, assim que o cristianismo tem que ser apresentado às pessoas, né? Até li um texto assim, por exemplo, Cristo não olhou para a mulher samaritana e falou, ó, 5 maridos, hein? Cinco, né? Tem 5 dedos, né? 5 maridos. Não, ele falou, olha, da amizade com ele, né? Do perdão de Deus, né? Ele não foi apontando a ela os 5 maridos que ela teve, né? Então, é necessário ver a pessoa, né? Porque senão você acaba dando ênfase à lei, né? E não ao espírito da lei, né? Então trata-se de entrar no coração da pessoa, né? Falamos com as mulheres samaritanas imediatamente de seus 5 maridos, obscurecendo a água viva da misericórdia de Cristo, ou começamos com a boa notícia da água viva, graças à qual elas serão capazes de entender que os 5 maridos são uma ferida da qual é possível curar. Se não se pode ter 5 maridos, né? Então, o que eu quero dizer é de que é possível nós vermos os outros do ponto de vista de regras. Aí ele não cumpre a regra, então ele não é um bom cristão, né? Não é isso a vida cristã. A vida cristã não está em rezar muito, a vida cristã não está em ser um profundo conhecedor da doutrina cristã. O cristianismo não é ficar muita caridade de dar bens materiais às pessoas, mas é cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus primeira é amar a Deus sobre todas as coisas, né? Outra coisa que eu pensei é, todos nós conhecemos a série Chosen, essa série Os Escolhidos, que está fazendo tanto sucesso, né? Por que ela faz sucesso? Porque nós vemos Cristo rindo. Tem aquele episódio da festa de Caná, Cristo se abraça aos demais apóstolos, mãos dadas, ele dança, né? Os apóstolos conversam com Cristo. Isso faz sucesso, porque em geral os filmes de Cristo colocam Cristo em outro pedestal, lá em cima, e não é uma pessoa que se pode conversar, vamos dizer assim, bater um papo, tomar um cafezinho, não é verdade? O personagem principal da série, estou lendo aqui do meu lado, é retratado
da maneira como se imagina que as pessoas que viviam em sua época e o viam, um ser humano, não é verdade? Então ele dançava, né? Ele é uma narrativa que não é rígida, não é a produção de Cristo, né? Que conversa, tem um tom de voz, tem uma roupa comum às demais pessoas, não é verdade? Isso que faz sucesso, né? Pensei também nas aparições de Nossa Senhora às crianças em Fátima, a aparição de Maria a Bernadette na França, século XIX, elas viam Nossa Senhora, né? Então, elas não liam, nem sabiam, talvez ler o Evangelho, talvez fossem analfabetas, não lembro bem, mas quer dizer, era vivenciar, elas viam, né? Então, elas amavam não um livro, não uma ideologia, mas amavam a própria pessoa, né? Conversavam com, com Maria, no caso de Fátima, as crianças conversaram com o anjo, não é verdade? Então, a vida cristã tem que ser apresentada dessa forma, né? De uma forma humana, de uma forma vital, acolhedora. Né? Se fala de uma maneira mais cristocêntrica, né? Porque a fé cristã, ela não é uma ideologia, não é uma filosofia, uma teoria, se fala que é um encontro. Né? Na vida nossa tem momentos importantes, né? O momento que a gente que se forma, ganha o diploma, o momento que a pessoa casa, deixa de solteira ser casada, né? O caso da pessoa ser padre, né? Então, para nós é um momento importante. É um momento que nós realmente entendemos melhor a vida cristã, né? Porque o cristianismo não é uma religião do livro, não se reduz a conhecer e estudar um livro, a Bíblia, porque não é um sistema de pensamento, não é um método para chegar a Deus, né? Cristianismo é vida, divina e humana ao mesmo tempo. E onde que melhor nós compreendemos a vida cristã? É na vida dos santos, né? Bom, e para mim, Cristo é uma pessoa ou um personagem? Porque o personagem, Júlio César, Leonardo da Vinci, Napoleão, é alguém que você pode falar, escrever, mas você não conversa, né? Agora, Cristo não. Cristo é uma pessoa, né? Não é um personagem, não é verdade? Deixa eu ver aqui a frase aqui, né? Cristo é uma pessoa, não é um personagem, né? É uma. Como é que é? A frase é: Jesus é uma pessoa, somente um personagem. Jesus é uma pessoa, né? E vamos pensar, o que é que atraiu mais as pessoas ao cristianismo nos primeiros séculos? Era o sistema de pensamento? Era uma filosofia cristã? Era uma teologia cristã? Não, estava tudo em formação. Foi a caridade. Essa caridade, Cristo vivendo nas pessoas, ela se transmitia e daí atraía as pessoas, não é verdade? Uma vez, Madre Teresa falava com umas mulheres e ela dizia: Madre Teresa, vocês têm que sorrir para seus maridos, vocês têm que estar de bom humor. E daí uma das mulheres falou: não, mas você não é casada. Se você fosse casada, conhecesse meu marido. E daí Madre Teresa falou: você está errada. Também sou casado. Sou casada, ela falou, né? E garanto que às vezes não é fácil para mim sorrir para o meu esposo. Depois a gente lendo a biografia, depois que ela morreu, né? Se sabe que ela muitas vezes não tinha nenhuma vontade de rir, e ela ria, né? Estava sempre alegre, bom humor, né? Ia, né? Bom, e nós precisamos de Cristo? Sim, a gente precisa de Cristo porque temos desejo de infinito, temos desejo de alegria que não termina, uma alegria grande, temos desejo
Nossa alma foi criada para o infinito, né? O cardeal Ratzinger, né, fala, né? Se Cristo não tivesse vindo à Terra, se Deus não tivesse feito o homem, teria que inventar, né? O homem tem o desejo do infinito, né? É um paradoxo que Deus, o imenso, tenha entrado no mundo finito com a pessoa humana, né? Então, não se pode pensar assim, bom, eu vou na missa. Por que você vai na missa? Eu vou na missa não é pecado. Não. Você vai na missa que você quer amar mais a Deus, você quer se unir ao sacrifício de Cristo, mas não porque é um pecado, né? Mortal, não é na missa, tem um mandamento, né? Não é um sistema de regrinha, né? Senão você começa a ver a tua vida como moralismo. O que é moralismo? É quando você esquece do amor que está atrás do preceito, né? Não pode, né? E também nós temos que saber, né, eh, de que às vezes a pregação, né, de um sacerdote ou de pessoas que se dizem católicas, cristãs, às vezes é uma pregação moralista. A pessoa vai dizendo frases, regras, como se aquilo fosse uma autêntica lei divina, como se aquilo tivesse necessariamente que seguir, né? Por exemplo, um exemplinho bobo, mas eu aprendi na internet, um professor de filosofia falou, olha, o moralismo dizer, homem tem que usar camisa azul, mulher tem que usar rosa. No dia seguinte, eu, sem querer, no meu armário, pegar a camisa social bonita, rosa, toda contente, uma camisa que sempre sou elogiado, camisa bonita. E no café da manhã, uma pessoa falou, mas o que é isso? O senhor está de camisa rosa? Onde já se viu? Daí eu respondi, não me venha com moralismo. Por quê? É uma frase que não ajuda a convivência. É uma frase que não tem fundamento científico. E ela está aí, né? Foi colocada. Então, na vida cristã, pode ter uma série de frases aí colocadas de vida cristã, mas não tem nenhum, não é uma lei autenticamente divina. É uma coisa que foi colocada aí, e isso que os papas falam aí. Cristianismo, vida cristã, não é essas frases que vão colocadas, as pessoas vão vivendo, tem que seguir. Né? Entende? Se não segue, você está cometendo pecado mortal. Né? O Papa Bento XVI, olha que frase bonita. Não somos nós que temos de produzir o grande fruto. O cristianismo não é um moralismo. Não é moralismo. Não somos nós que devemos fazer o que Deus espera do mundo, mas devemos, antes de tudo, entrar nesse mistério ontológico. Deus se dá a si mesmo, seu ser, seu amor, precede as nossas ações e no contexto do seu corpo, no contexto de estar nele, identificarmos-nos com ele, sermos cobertos por seu sangue, também possamos nós agir com Cristo. Né? Agradeçamos ao Senhor porque nos tirou do puro moralismo. Não podemos obedecer a uma lei que está diante de nós, mas devemos agir de acordo com a nossa nova identidade. Né? Assim, já não é mais uma obediência, uma conversa externa, mas uma realização do dom do novo ser. Olha, um exemplo de moralismo. O radar, a colocação de radar nas ruas. Bom, é necessário então uma força externa, alguém de fora dizer como tem que ser o meu comportamento. Eu sou um motorista. Então ele falou: se você ultrapassar o limite, a velocidade aqui, multa, perde pontos da carteira. Não, o que seria o correto? Eu, com a minha liberdade, me dar conta de que eu não posso andar a 180 por hora, né? Que aqui nesse local tenho que andar a 100, né? Ou 80. Então, a ética, vamos dizer assim, leis, costumes se referem a uma coletividade, a um conjunto de pessoas em convivência. A moral é costume, eu sou uma pessoa moral quando eu uso a minha liberdade
para o bem e distinguindo, né, o que é o bem e o que é o mal, né? Agora, quando me vem algo de fora como um radar, ele está atuando na minha liberdade. Eu deixo de exercer, né, a minha inteligência prática, teórica, prática, o relacionamento disso, o meu comportamento, então eu baixo a cabeça, deixo de raciocinar e sigo o radar, né? Então, como é que fazem o Estado? O Estado fica cheio de leis repressivas, de leis moralistas para controlar o comportamento das pessoas, para ter uma boa ética, né? Bom, então, se na Igreja Católica nós temos um monte de radares colocados, o cristão é aquele que baixa a cabeça e não tem, vamos dizer assim, liberdade para nada, né? Tanto é que quando o John Kennedy foi entrevistado, muitos anos atrás, na campanha para ser presidente dos Estados Unidos, falaram a ele, bom, e o Papa? O Papa manda em você, você vai seguir o Papa? Ele teve que dar uma resposta, né? Eu sigo a minha consciência, o meu ato de liberdade, né? O Papa não é um moralista. Vocês estão entendendo a importância da coisa, né? De que a pregação evangélica não seja um moralismo, mas seja um caminho para amar mais a pessoa de Cristo, né? E quando uma criança, aconteceu comigo uma vez, criança, educação infantil, faz coisa errada, castigo, fica lá embaixo de uma escada no pátio, daí todo mundo que sobe lá, todo mundo te vê e vê que você está de castigo. E você está de castigo e não sabe que está sendo castigado, que você é garoto. Tem que explicar para a pessoa. Isso não é violência, tem que explicar para ela entender, né? Ela faz coisa errada, por isso que está sendo castigada, né? Um dos evangelhos mais falsos e sedutores é o moralismo. E, e não se pode pensar que o evangelho é a boa nova é tornar as pessoas comportadas, simpáticas. Não é isso. O cristianismo não é ajudar as pessoas a serem mais simpáticas, mais educadas, né? Não. Cristianismo, Cristo andava com os apóstolos, claro, pensando no filme Os Eleitos, shows, né, que eu falei, né? Eles absorviam de Cristo os seus bons modos, mas também eles estavam com Cristo, caminhando com ele resolutamente quando ele foi a Jerusalém e foi morrer na cruz, né? Então, uma pregação evangélica que é só bom comportamento, que não passa pelo sacrifício, né? Uma entrega pessoal, uma generosidade, né? Da alma para com os demais, né? Não coloca Deus em prioridade, então não é uma pregação evangélica. Então, em certo sentido, nascemos para ser moralistas, né? Então, quando como é que o pai educa o filho? Ai, meu filho tem que assim, tem que ser comportado, né? Crianças bem comportadas são recompensadas, né? Então, mau comportamento, castigo, né? Então, é melhoria moral, né? A igreja existe para melhoria moral, né? São Paulo não cedeu a isso. São Paulo nunca fala que vocês seguem a Cristo para serem bons cidadãos de Roma, né? Ele fala sigam a Cristo para revestir-se de Cristo, né? Bom, o moralismo faz sentido para os pecadores, porque daí eles fazem coisa errada, tem que saber fazer coisa certa, mas o cristianismo é para salvar pessoas, levar as pessoas ao céu, né? Bom, então uma coisa, um aspecto muito importante, lembrando que o tema colocar a vida cristã em Cristo é aonde que se dá? Aonde é que se dá esse encontro com Cristo? E a resposta é na igreja, na ação litúrgica da igreja, né? É na liturgia que nos encontramos com Cristo, né?
Então podemos lembrar aquela cena que São José Maria gostava de contar, de que um bispo muito santo, amigo dele, numa catequese com criança, ele perguntou: por que para amar Jesus é necessário comungar, né? E ninguém acertava na resposta, mas daí um ciganinho pequenininho, um ciganinho tisnado, não sei o que quer dizer tisnado, e muito sujo, sujo eu sei. Então, por fim, um ciganinho tisnado e muito sujo respondeu: porque para amá-lo é preciso roçá-lo, né? Então, contato físico com Cristo é importante. No Evangelho, Cristo toca em Tomé, ó, põe aqui os dedos nas chagas, né? Sou eu mesmo. Cristo toca na hemorroísa lá, que toca no corpo dele, né? E ele fala, saiu uma força, dela se cura. E Cristo, quando cura o surdo lá, ele põe o dedo no ouvido do surdo e cospe a saliva nos olhos, né? Então, esse contato físico se dá na liturgia, né? Isso aí, roçar Cristo na liturgia, né? E é isso que nós temos que dar muita importância, né? De que na liturgia nós temos Cristo, né? Ó Cristo, a quem encontro vivo em teus sacramentos. Isso é uma frase de Santo Ambrósio, né? Ó Cristo, a quem encontro vivo em teus sacramentos. Vivo, Cristo ressuscitado, presença real. Vivo, né? Sacramentos, né? Então, nas celebrações se dá um encontro em Cristo e a sua igreja, né? A igreja é o sacramento de Cristo e os sacramentos são sacramentos da igreja, né? Então, vamos pensar que Cristo é o grande sacramento, a igreja é o corpo de Cristo. E se Cristo é o sacramento, a igreja é o sacramento de Cristo e os sacramentos são sacramentos da igreja. Ou, vamos dar aqui um exemplo, quando se trata de alcançar um objeto, a cabeça Cristo envia uma ordem ao braço, a igreja, para que os sacramentos, o peguem. Então, é necessário esse contato sacramental. E esse contato sacramental ocorre por meio de símbolos, por um sistema de sinais e símbolos. Sistema de sinais e símbolos é que se dá esse contato onde nós nos encontramos com Cristo. E a liturgia, o que é? É uma membrana sutil que relaciona o mistério de Deus e o mistério do homem. E essa membrana sutil é uma membrana de símbolos. É o espaço de uma catedral, é o texto da Bíblia, é as orações do missal, né? São as músicas, as aclamações, né? São luzes, cores, né? Então, a mãe, como é que ela mima o filho? Não é apenas por palavra, mas também por uma série de símbolos. Bilu, bilu, ela faz para a criança, toca na criança, né? Então, assim como uma mãe não mima o seu filho somente por meio de palavras, mas também utilizando uma rica variedade de códigos maternos de comunicação, assim a celebração litúrgica convida o cristão a participar da ação sagrada com todas as possibilidades da sua sensibilidade com alma e corpo e com todos os seus sentidos. Aclama a palavra de Deus, venera o Santíssimo Sacramento, canta os hinos que os anjos louvam a Deus, oferece incenso, prova o pão, né? E o vinho consagrados, conserva silêncio. Assim, os sinais do mistério de Cristo nos conduzem pela mão ao próprio mistério de Cristo, né? E
Então vocês vejam que é necessário roçar a Cristo, e é por meio dos símbolos, né? Esses símbolos da liturgia, né? O fio sutil que une o mistério do homem com Deus, né? O contato sacramental acontece através de um sistema de sinais e símbolos, né? Então, não se diz assim, a liturgia simboliza, imagina. Não. A liturgia é isto, é uma afirmação, é uma notícia, é um acontecimento real, né? Os padres da igreja enfatizaram esse realismo do mistério sacramental e o demonstraram através de expressões como no caso do Papa Leão Magno, que comentando os efeitos do batismo sobre quem o recebe afirma: o corpo do batizado é a carne do crucificado, né? O corpo do batizado é a carne do crucificado, né? Nessa tensão, né, de narrar o mistério, tem as palavras, as linguagens, né? Então a liturgia sabe instruir quando é o momento da palavra, quando é o momento da música, quando é o momento do silêncio, quando é o momento do gesto, da adoração, né? Mas sempre é hora da arte, pois sendo Deus a eterna beleza, o seu acontecer sacramental, a liturgia, constitui-se a arte das artes. Nela, verdade e bem são mostrados revestidos de beleza, e por isso o decoro e o bom gosto estão sempre presentes, por serem elementos estruturantes da ação sagrada. A experiência de Deus passa por essa via pulcritudines, né, de beleza, caminho da beleza, que é a celebração. Cada celebração é um acontecimento de alto nível estético, né? Então, para que os ritos tragam significado de maneira notória, são necessárias celebrações que irradiem verdade e simplicidade, autenticidade e dignidade. A celebração ocorre na solenidade do simples. Nada do que intervém nela pode ser prosaico nem suntuoso, mas tudo deve ser límpido, nobre e de bom gosto. São as qualidades do decoro com que a esposa dedica a sua humilde homenagem ao esposo, seu apreço ao que celebra, o amor salvífico transbordante da Santíssima Trindade. Então, Cristo é a razão pela qual nós vivemos a nossa vida cristã e não um conjunto de regras ou um conjunto de, vamos dizer assim, de leis, de radares que colocam na nossa vida dizendo como tem que ser o nosso comportamento. Então nós devemos estar muito atentos, porque Deus quer esfregar, né, a sua vida na nossa, né? Quando Cristo cura o surdo-mudo, ele cospe, ele põe, ele tira do corpo dele a saliva e coloca nos olhos, né, do cego, né, quando cura dá vista ao cego, né, ele em esfregar a vida dele, ele põe o dedo em contato físico, e esse contato sacramental é o que acontece na liturgia, né? Então, uma frase para terminar. O núcleo do cristianismo é a pessoa viva de Jesus, crucificado, ressuscitado. Convida-nos a colocar a lógica da nossa identidade, da nossa vida, em conexão com Cristo que morre e ressuscita, e perceber que toda a nossa existência carrega, dia após dia, uma marca
pascal. Para entender essa profunda afirmação, né, que toda a nossa existência carrega dia após dia uma marca pascal, é necessário prestar uma especial atenção à pessoa de Cristo em sua relação íntima com o mistério litúrgico. Roçar Cristo na liturgia é a mensagem dessa palestra. Obrigado pela atenção.